a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Pois bem, eu gostaria então de responder esta pergunta. Que pecado é esse? Bom, a Bíblia diz que Deus perdoa pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Essa é uma atribuição exclusiva de Deus. É uma competência exclusiva de Deus. Nenhum homem, nenhum anjo tem autoridade de perdoar pecados. Nenhuma igreja, nenhum concílio eclesiástico tem poder de perdoar pecados. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem qualquer outra pessoa. Mas há um pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa. É o chamado pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E é desse pecado, certamente, que João está tratando aqui. Mas que pecado é este? É o pecado de, conscientemente, atribuir uma obra expressa de Deus, através do poder do Espírito Santo, a Satanás. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Eles estavam dizendo que Jesus estava aliado ao demônio, ao maioral dos demônios, e não ao Espírito Santo, para fazer os milagres que ele fazia, de libertar os cativos e de curar os enfermos. Eles não fizeram isso enganados, eles não fizeram isso porque desconheciam a verdade, eles fizeram isso por inveja, eles fizeram isso conscientemente. E diz a Bíblia que este é o pecado para a morte. Este é o pecado que não tem perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Aquele que comete este pecado é réu de pecado eterno. Talvez você possa perguntar, mas e se eu cometi esse pecado sem saber? Não, ninguém comete esse pecado sem saber. Outra pessoa diz, mas pastor, e se eu cometi e eu estou arrependido, o que eu faço? Aqueles que se arrependem do seu pecado não cometeram o pecado para a morte. Este é um pecado deliberado, de um endurecimento completo, onde não há nenhum sinal de arrependimento. É uma total rebeldia de apostasia, de atribuir a obra de Deus a Satanás, pelo poder de Satanás. Então, este é o pecado que João está tratando aqui.